Meus amigos, estamos no mesmo vocacional. Sou bispo, que significa sou sacerdote, fui chamado também. E que Deus continua a chamar uma multidão para que o povo dele possa ter os pastores que ajudem a caminhar para a glória dos eleitos, não é? Bem, eu nasci em Alagoas. Quando eu tinha ainda 5 anos, meu pai veio para o Rio de Janeiro para tentar a vida. Depois conseguiu trabalho e 2 anos depois estava levando a família, minha mãe com mais 4 irmãos que éramos naquela época. Depois aqui nasceram outros, hoje somos 8 porque éramos 10 e 2 faleceram. Minha mãe, sempre que ia ter uma criança, que ia fazer o parto, ela ia antes se confessar. Embora nós não fôssemos de ir à missa a cada domingo, é interessante. E em casa nós rezávamos o terço. Eu não gostava muito, eu ficava resmungando, às vezes minha mãe ficava me olhando, mas eu aprendi a rezar o terço em família e aprendi pouco a pouco a gostar da reza do terço, não é? Também quero dizer que a gente não era de missa dominical. E assim, uma missa ou outra, né? Mas tínhamos essa devoção do terço em casa, na família, não é? Outra coisa importante é que eu fiz a minha primeira comunhão, não numa paróquia, numa igreja, foi na escola pública. Porque meu pároco era um pároco zeloso, ele não se limitava aos trabalhos na paróquia. Mas ele andava a tudo, frequentava as escolas, não é? Era como um missionário, com aquela batinona dele naquela época, não é? E assim, fiz a primeira comunhão, e só depois da primeira comunhão que comecei a frequentar a igreja interessante. E entrei na cruzada eucarística, não é? Comecei também a ajudar a missa, então participava da cruzada, ajudava a missa, e também gostei de sair algumas vezes na semana com o meu pároco. Ele ia visitar os doentes, eu levava a mala com ali todo o material litúrgico necessário para visitar os doentes, não é? E eu me lembro que numa dessas caminhadas para visitar os doentes, me lembro até o local exato, rente ao muro da escola Pedro Moacir, Padre Miguel. Meu pároco perguntou: você nunca pensou em ser padre? Eu disse para ele que eu raramente pensava nisso, que não era muito do meu interesse e tal, né? Mas por que você não fala comigo para a gente conversar? Eu disse, porque eu tinha vergonha. Aí meu pároco perguntou se eu queria ir ao seminário. Eu disse, quero conhecer. E eu fui ao seminário naquela época, cheguei no seminário, fiz logo uma prova. E saí bem na prova. Aí eles me disseram no final, olha, em março, dia 7, é a entrada dos novos seminaristas. Você venha. Era uma coisa interessante isso aí, né? Deus é que cuida da gente. E mesmo você não sendo uma pessoa ainda tão consciente e convicto, Ele vai trabalhando a você. Eu entrei no seminário, passei por muitas provações, passei por muitas crises, não é? Mas ao mesmo tempo, Deus ia me sustentando. Eu me lembro que nessas crises eu resolvi deixar o seminário mesmo. Fui falar com o diretor espiritual no mês de abril, aí ele me disse, você espera até junho aí e tal, né? Porque ele sabia que eu estava decidido. Foi nesse meio que Deus me fez conhecer a espiritualidade, uma espiritualidade forte que me alimentou, a espiritualidade da unidade do movimento dos focolares. E a partir daí, eu tinha vários problemas, mas os problemas deixou de ser aquele punhal que te acabava, que te arrasava, que te destruía, que te matava. Passou a ser o rosto de Jesus crucificado, o rosto de Jesus que grita, meu Deus, não é? E quando ele gritava assim, ele nos amava. Então passou a ser aquele rosto de Jesus que me convidava a amá-lo mesmo na provação. E devagarinho fui me fortificando na fé cristã, depois no discernimento vocacional, e chegou a minha ordenação sacerdotal. Muito, muito feliz
fomos ordenados no mesmo dia, 4 sacerdotes, vocês talvez conheçam algum, Dom Assis, que foi bispo auxiliar no Rio, depois Padre Befa, e depois também Padre Abílio Vasconcelos no mesmo dia, depois outros foram ordenados em outro dia. Não está um pouco aí a minha história, não é? Agora, eu lembro-me, como se fosse hoje, não é? Que o ser padre é uma missão. Eu me lembro como se fosse hoje que eu percebi que antes de ser padre, e enquanto sou padre, eu devo ser cristão. Ter a fé em Jesus, depois o amor dele para dar para os outros. Tentar me empenhar para amar como Jesus amou, não é? Me empenhar para assumir a cruz da humanidade, das pessoas que sofrem, não é? De abrir o meu coração para acolher essas pessoas, para acolher Jesus naqueles que sofrem. Isso é uma coisa linda, maravilhosa, é uma coisa que realmente eleva o sentido da vida da gente, não é? Eu tinha também um tio carmelita, ele nunca me disse, vá ser padre, não é? Frei Anastácio Palmeira, não é? Meus queridos irmãos, é muito importante para nós, não é? Nesta caminhada, a vida, primeiro evangélica, do amor aos outros, do abraçar a cruz de Jesus, e a vida de oração pela igreja. O viver não para você, o sacerdócio não é para você se acomodar, é viver pela igreja. E é interessante, quanto mais você é íntimo de Jesus, mais os jovens, os adolescentes, não é? Vem perguntar sobre o sacerdócio. Uma multidão entrou no seminário, não é? Vinha conversar, tal, depois resolveu ser padre, não é? Meus queridos irmãos, que Deus nos ajude a viver, antes de tudo, como cristãos. Viver o amor ao irmão, porque o irmão, segundo a palavra de Deus, é Jesus, o que você faz a cada um dos meus é a mim. Viver o amor mútuo, aquele cristão te amar com o amor de Jesus e você amar aquele cristão com o amor de Jesus, mútuo e recíproco, que garante uma presença viva de Jesus entre nós, que dinamiza a nossa vida e o nosso sacerdócio. E quero concluir dizendo que dou graças a Deus o dom que Ele me fez da espiritualidade, da unidade do movimento dos focolares. Essa espiritualidade que me reconverteu, que me fez mais cristão, descobri o sacerdócio, a vocação, redescobri-la e alimentá-la, e até hoje me acompanha como luz, alimento, força interior na minha vida. É uma espiritualidade onde caminhamos juntos, uma multidão, entre bispos, padres, leigos, não é? É uma espiritualidade que nos faz igreja. Recebemos pelas vocações. A vida continua, o povo continua, o reino de Deus está aí para ser anunciado e acolhido pela fé dos corações. Rezemos pelas vocações, porque os padres são, antes de tudo, testemunhas, como os religiosos e as religiosas, testemunhas e, ao mesmo tempo, anunciadores desse reino de Deus. E quando as pessoas acreditam, agora chega aquela vida que cada um precisa para que a sua vida humana tenha sentido, tenha alegria, paz e felicidade. Viva as vocações sacerdotais e religiosas, viva o nosso Deus, que dá a todos essa vocação e a graça de caminharem nela com perseverança.